Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem tem alegria e interessa essa paz, levanta a mão, diga graças a Deus. Irmão, diga comigo aqui, assim, estamos aqui juntos para aprendermos com o Senhor Espírito Santo. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Neste momento, Deus, estamos aqui para aprendermos juntos com o Senhor Espírito Santo. O nosso professor, o nosso orientador, é o Senhor que fala conosco. E neste momento, estamos aqui juntos como Maria, aos pés do Senhor, para ouvirmos a palavra do Senhor. Fala conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus. No livro de Provérbios, o capítulo 28, Provérbios 28, estaremos lendo o verso de número 13. O pastor vai ler só, logo após com a Santa Igreja e logo após todos juntos. Provérbio, capítulo 28, o verso 13. Todos acharam? Diga amém. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A igreja. Com o pastor. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcança misericórdia. Diga comigo, misericórdia. A igreja pode assentar. Irmãos amados, hoje, atento aos compromissos administrativos da igreja e também diante de Deus, para receber dele a mensagem que cada terça-feira nós estamos aqui juntos. E o Espírito Santo começou a falar comigo sobre onde caiu. Onde caiu? E eu comecei a perguntar ao Senhor, falei, o Senhor quer que eu falo sobre o ferro que caiu na água? Pois nós sabemos que o texto nos fala que aqueles homens estavam trabalhando à beira das águas e, de repente, o ferro desencravou e caiu nas águas. E aquele homem, ele ficou apavorado e ele colocou a mão sobre a cabeça e ele disse, ah, meu Senhor, era emprestado. E a palavra de Deus nos fala que ali estava o profeta Eliseu. E o que o profeta fez? O profeta, ele foi e perguntou para aquele moço, aonde que caiu? E aquele moço mencionou para o profeta onde que havia caído e o que aconteceu. O profeta pegou um lenho, jogou na água e aquele ferro flutuou e ele devolveu para aquele rapaz. Mas, atento à voz do Senhor, Senhor, compromisso, falar à igreja. Aí o Espírito Santo me fala mais além. Aí me traz para o livro de Provérbio,
Então hoje nós vamos falar acerca de uma posição muito séria. Hoje nós sabemos, hoje eu estava conversando com a diaconíssima Neuza Basto, e eu estava falando com ela que como tem proliferado homens querendo ser pastor. Se tornou uma doença. Muitos homens querem alugar uma loja, quer botar uma mesinha com a toalha e é pastor da igreja, quer ser pastor da igreja. E eu estava dizendo para ela, hoje eu cheguei há 27 anos e 10 meses à frente da igreja preparatória, e eu digo para os irmãos, eu não fiz força para chegar aqui. Eu não lutei, graças a Deus, em todas as mensagens que a igreja tem gravada, escrita, eu estou falando que igreja preparatória não é fruto de rebelião. Preparatória não é fruto de rebelião. Preparatória é a igreja do Senhor Jesus, que Ele levantou para resgate de almas, para livramento de almas. Eu lembro que a nossa missionária Fátima Silveira, ela me pediu autorização e ela disse, pastor, me veio um texto e eu queria pedir ao senhor se eu posso fazer uns adesivos desse texto. E o texto que a missionária, na época, ela era coordenadora de missões, ela criou um texto chamado Você Nunca Viu Nada Igual. E eu hoje, viajando e chegando a lugares que eu nunca pisei, eu já deparei várias vezes com pessoas, diferenças, até de nunca tiveram um perto do outro, e eles falando, você nunca viu nada igual. E eu falo isso, irmãos, com muita humildade. Igreja preparatória, aqui é lugar da humildade. Tanto que há 27 anos nós trazemos o mesmo tema, o tema de Tiago, humilhai-vos perante o Senhor. E hoje nós vamos estar falando sobre confissão de pecado. Confessar pecado. É uma mensagem dura. Tem muitas pessoas que não gostam quando fala de confessar. Certa vez eu recebi em audiência uma senhora e ela disse para mim, pastor, eu vim aqui para fazer um pedido ao senhor. Eu falei, pois não, minha filha. E ela disse, eu vim porque eu preciso confessar. Eu falei para ela, minha filha, eu não vou poder te ouvir. Primeiro, porque você não é membro da igreja preparatória. Eu posso ouvir um membro da igreja, mas você tem a sua igreja, você tem o seu pastor. Então, se ela fosse uma pessoa que ela me dissesse, pastor, eu não sou de igreja nenhuma, eu ouviria ela, eu oraria por ela, mas ela veio querendo consertar, sendo que ela é membro de outra igreja. Eu falei, não, você tem que procurar o seu pastor. Depois eu recebi um telefonema de um homem e ele falou comigo com a voz distorcida, eu preciso de confessar. Eu falei, se você não se identificar para mim quem você é, eu não vou te ouvir. Porque eu sabia que era uma voz manobrista. Então é muito sério, irmãos. Tem pessoas que sabem que está errado. Houve uma senhora que me procurou e ela disse, olha pastor, eu fiz uma coisa terrível e eu queria que o senhor me perdoasse. Eu falei, eu não posso te perdoar. Primeiro, porque você precisa de procurar a sua liderança. Procura o seu líder, procura a sua igreja, e lá você vai receber o perdão que você precisa. E é muito sério, irmãos, é muito sério.
Hoje, imagina uma igreja em que o pastor colocou ela como que fosse uma empresa, uma indústria, e ele leva a igreja de qualquer maneira. Mas quando o pastor, ele leva a igreja como rebanho de Deus, ele sofre, porque é muito sério. Eu me alegrei agora quando assumi o altar, que eu vi o Alex ali. Eu já falei para a esposa dele que o Alex vai ser meu obreiro. Eu posso ficar 20 anos sem ver o Alex, mas eu sei que ele vai ser meu obreiro. Irmãos, tem pessoas que entram na igreja preparatória querendo ouvir alguma coisa assim. Eu quero que Deus use o pastor para falar comigo. E tem pessoas que levam muito tempo para isso acontecer. Mas pelo Espírito, Alex, eu falo pelo Espírito. Deus me disse que você vai ser meu obreiro. Eu falei isso para sua esposa. E eu sei que você, sendo meu obreiro, o seu filho também vai ser. Porque através de você e da sua esposa, o seu filho vai ser alcançado. E vai ser algo sobrenatural. Irmãos, diz a palavra de Deus: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Hoje nós ouvimos lamúria de muitas pessoas que dizem assim: eu não prospero, a minha vida é uma vida estagnada, e outras coisas mais. Mas olha o que o texto diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa. Irmãos, não é só confessar, eu tenho que deixar, e deixa, alcança misericórdia. Antes de eu assumir, de eu sair, eu recebi oração hoje do obreiro que orou por mim. E antes o Senhor falou comigo a importância do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, ele se encarrega de falar conosco o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo, ele se encarrega de falar para mim, de falar para você: olha o que você vai fazer. Alguns dos irmãos aqui já tiveram essa experiência do Espírito Santo falar? Quem já teve, irmãos? Eu, irmãos. Irmãos, é algo sobrenatural. Nós tivemos agora na confraternização de círculo de oração, batismo com o Espírito Santo. O Senhor batizou com o Espírito Santo. Isso para mim foi honroso, foi maravilhoso saber que teve irmãos da igreja, irmãs que receberam esse batismo, esse penhor, esse algo tão glorioso. Vamos agora estar falando, eu vou precisar que vocês desfolhem a Bíblia mesmo, e as referências serão lidas pelo secretário-geral da igreja, o porta-voz, e cada um de vocês procurando na Bíblia. Mas repita o título comigo: a confissão dos pecados. Assim, quem está mais rouco é o pastor. Eu estou com a ajuda do microfone, mas eu quero ouvir vocês bem bonito. A confissão dos pecados e o perdão de Deus. Irmãos, olha, quando Deus perdoa, é bonito demais. Quando Deus perdoa, está perdoado. Paulo escreve aos irmãos em Roma, e o Espírito Santo fala conosco hoje: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda no Espírito.
É próprio da natureza humana esconder os seus pecados e ignorar os seus erros. Nós hoje observamos que a maior proporção do homem, do ser humano, falando homem e mulher, é próprio, quando faz alguma coisa errada, procurar se esconder, procurar maquiar aquilo de errado que praticou. Mas como poderemos aprender? Mas como poderemos aprender o certo se não reconhecemos o que fazemos? Então, o homem, a mulher que teme a Deus, se ele cometer qualquer coisa que é errado, ele procura se acertar diante de Deus. Tanto que a palavra do Senhor nos fala que nós temos que procurar a consertar no caminho. Porque é muito sério se não se consertar no caminho. Para que serve o erro? Senão para nos ensinar uma lição. Quem erra, sempre quando conserta, ele põe um propósito no coração e ele fala: nunca mais. Eu não erro mais. Agora eu vou pedir graça a Deus e eu vou pedir a Deus o socorro, o milagre na minha vida, e o diabo não vai me enganar mais. Mas para aprender com o erro, você precisa admiti-lo, você tem que reconhecer. É por isso que nós precisamos do Senhor Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando o homem confessa, ele se coloca à disposição de Deus para que haja uma mudança na sua vida. Por isso que o texto nos diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Olha só, que coisa importante, para que não venha repetir o pecado, você precisa deixá-lo. Eu sempre dou ilustrações aqui. Eu já falei sobre o preguinho que deixa pregado, eu já falei sobre gretinha que precisa ser reparado, e assim sucessivamente. Devemos vigiar e orar para que não caímos em tentação. Irmãos, olha porque a oração que Paulo nos ensinou aos irmãos em Tessalônica, e ele diz assim: orai sem cessar. Às vezes, quando você depara com um irmão que vem à margem da beira do rio orando, o irmão, parece que aquele irmão, ele é fanático, só vive orando. Irmão, oxalá que nós pudéssemos orarmos 24 horas. E Paulo, ele diz assim: orai sem cessar. Hoje, na entrega do Santo Jejum, eu estava falando acerca da necessidade. Teve um momento da oração que um obreiro nosso recebeu uma visão de Deus, e eu estava fazendo comparação sobre a visão que o nosso obreiro havia recebido de Deus, e estava fazendo referência a muitos acontecimentos tão terríveis que acontece no dia a dia do ser humano. Devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação, pois mesmo sendo perdoado, hoje, nós que viemos de uma vida passada, agora tudo mudou na nossa vida. Nós agora somos nova criatura, e a palavra de Deus nos fala que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e agora tudo o que aconteceu, agora tudo se fez novo. Irmãos,
o ser humano, ele tem como ele se policiar com a ajuda do Espírito Santo. Não existe um super-homem ou uma super-mulher que vai andar, que vai dizer, não, eu resisto a qualquer tipo de tentação. Não existe. Mas existe o crente que ele tem o temor do Espírito Santo, e esse homem, essa mulher, ele vai dizer como Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece. E uma das coisas que eu sempre digo aos irmãos, por mais terrível que seja o pecado, mas o pecado tem consequência. Irmãos, o pecado tem consequência. O saudoso pastor Jair Pires, ele fez um hino que ele deixou gravado, que ele diz assim: o pecado não dói. Tome cuidado com esse tal de pecado, porque o pecado não dói. Irmãos, e nós analisamos que o pecado, ele é idêntico a um bicho de pé. Recentemente eu ouvi um irmão falando, e o irmão falou: não, eu consigo perceber quando o bicho de pé quer entrar em mim. Olha que dádiva. Aí, irmãos, eu quero puxar essa dádiva para a nossa vida. Oxalá que todos nós percebemos quando esse astuto demônio está querendo injetar algum dos seus artifícios pecaminosos para tentar mexer na nossa intimidade com Deus. É muito sério. É muito sério. Há aqueles que pecam consciente, que vão passar pela disciplina da igreja, e outros deixam a igreja para fugirem da punição. Irmãos, olha que coisa grave. Tem uns que comete o erro e fala: não, eu já sei quanto tempo eu vou levar. E tem outros que falam assim: não, eu prefiro sair da igreja do que eu passar pela vergonha do meu nome ser lido lá. Irmãos, a coisa é tão grave, a coisa é tão séria, porque o perigo... Nós tivemos um acidente de domingo para segunda-feira, irmãos, terrível. Uma excursão, uma caravana que eu não sei de que origem era, saíram do Rio de Janeiro com destino a Belo Horizonte. Quando chegaram em Eubank da Câmara, houve um acidente com vítimas, 7 vítimas. Irmãos, que coisa grave. Ninguém tem estabilidade. E por isso, irmãos, qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é se o coração parar. A nossa preocupação é a morte. Porque diz a Bíblia que após a morte segue-se o juízo. Então, certa vez eu conversando com um jovem membro da igreja, e ele falou: pastor, eu tenho um espinho. Mas ele chorava, as lágrimas desciam no rosto dele, e ele dizia: pastor, eu preciso tirar o espinho. Ele chorava como uma criança. Ele dizia: pastor, eu preciso tirar o espinho. O espinho está doendo, pastor.
nossa missão é muito grande. Eu sempre dou relato aqui de um homem, membro da igreja preparatória, e ele lá no hospital universitário, e a técnica foi tirar o sangue dele, e ela já sabia o estado dele, e ela perguntou: o irmão é de qual igreja? Ele falou: eu sou da igreja evangélica preparatória. Ela perguntou: o irmãozinho está firme? Ele disse: não, eu estou disciplinado. E aquela técnica, ela saiu dali, telefonou para a igreja preparatória, e ela disse: eu preciso falar com o pastor presidente da igreja. Quando eu atendi o telefone, ela disse: pastor, eu sou aqui do Hospital Escola, e tem um membro da igreja do senhor aqui, e esse membro, pastor, ele está nas últimas, ele pode dar óbito de repente, e eu estou preocupada. Ela disse: eu estou preocupada, pastor, se ele morrer, porque ele está fora da comunhão. Eu disse para ela: irmã, eu vou consultar o dono da igreja, e eu vou ver o que o senhor vai falar. Irmãos, ali quando desliguei o telefone, eu dobrei o meu joelho e eu disse: Senhor, o teu filho está disciplinado, ainda falta meses para ele entrar em comunhão. Irmãos, que coisa linda, eu ouvi a voz do Senhor. O Senhor falou para mim: põe este homem em comunhão. A voz de Deus me disse: põe esse homem em comunhão. Aí agora eu vou para o texto sagrado. O que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será desligado no céu. Agora é dado a missão ao anjo da igreja, para que ele vá lá e ele analise e ele veja pelo discernimento do Senhor Espírito Santo. Irmãos, é muito sério. Você que pensa em pedir desligamento da igreja, cuidado, porque você não sabe o que pode acontecer. E é Bíblia, é a palavra, é a verdade, não adianta. E eu subi as escadas do Hospital Escola, eu passei pela rampa, e na hora que eu cheguei no leito, eu disse para aquele irmão: irmão, eu vim para colocar você em comunhão. Impus as minhas mãos sobre ele, ungi ele, e não passou muitas horas, eu recebo o telefonema da família que ele havia dado óbito. Irmãos, existem pessoas que ele acaba de consertar lá no CTI, lá no leito do hospital. É que o Senhor faz alcançar a estatura de varão perfeito. Então é muito sério, é muito sério. Mas vamos agora ler a palavra. Abre a sua Bíblia aí. 1 Reis, capítulo 8. Vamos ler a Bíblia bonitinho, todo mundo lendo a Bíblia. 1 Reis, capítulo 8, o verso 45 e o 46. Irmãos, não há homem que não peque. Mas agora, através da morte de cruz, o pastor falou para ler 1 Reis, capítulo 8, o verso 45 e o verso 46. Não há homem que não peque. Mas agora, irmãos, à direita de Deus está o Senhor Jesus. Ele intercede por nós. Ele mostra para Deus
o sacrifício. E agora nós, homens, vocês, mulheres, têm um Deus e um Cristo e um Espírito Santo que intercede por você. E a Bíblia nos diz que é com gemido inexprimível. Ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de os levarem cativo à terra do inimigo, distante ou perto. Irmãos, olha só, o homem após pecar, a mulher após pecar, fica à mercê de Satanás. Se torna uma presa fácil do diabo. Mas o Senhor falou para Salomão: Salomão, eu ouvi a tua oração e eu escolhi essa casa para ser a casa do sacrifício. E esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. E agora os meus olhos vão estar fixos e os meus ouvidos atentos à oração que eles fizeram. Oh, coisa boa, irmãos, é ser perdoado. Oh, coisa boa é poder, irmãos, andar de cabeça erguida. Oh, coisa boa poder glorificar a Deus e saber que o seu aleluia, o seu glória a Deus, o seu suspiro, ele está diante do Senhor. Alguém agora pode querer dizer assim: que isso? Esse homem pecador, essa mulher pecadora, agora bate no peito e fala que é salvo. Irmãos, quem pode levantar a mão? Graças a Deus. Agora é salvo mesmo. Agora é como o hino da cantora Marilene Santiago. É propriedade de Deus. Nós agora somos nova criatura. O inimigo não tem o que querer nos acusar. Porque muitas das vezes ele fala assim: que isso? Quem é você para ser crente? Ele gosta muito de querer trazer o passado para botar na tua frente. Ele tenta a querer dizer: a igreja não é teu lugar, não. Mas você pode dizer para ele: Satanás, não foi sangue de cabrito, não foi sangue de bode, não foi sangue de nenhum animal, mas foi o sangue de Jesus Cristo, foi o sangue do Filho de Deus que foi vertido por mim na cruz do Calvário. Oh, coisa boa! É agora nova criatura. Agora acabou as condenações, acabou os dedos que são levantados contra mim, porque agora eu tenho um novo nome. Eu sou propriedade de Jesus Cristo. Quem pode dizer graças a Deus? Aleluia. Irmãos, guarda isso, zela por isso. Nós tivemos agora uma tragédia, nosso missionário Conrado me falou
de uma moça que foi abusada, foi queimada, parece que ela perdeu até membro do corpo, ficou lá no CTI. Irmão, sabe o que é isso? É o que esse mundo dá. Foi o que o diabo falou. Ele falou: se tu me adorar, eu vou te dar todos os meus prazeres, eu vou te dar todas as minhas glórias. É isso que o inimigo faz, irmãos. Irmãos, eu vou ser bem ousado para falar uma coisa aqui, mas vou falar na autoridade de Deus. Com quem teme a Deus, o diabo não faz isso não. Sabe por causa de que não faz, irmão? Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não será atingido. Nós somos servos de Deus, irmão. Nós somos a autoridade de Cristo. Essa segurança, quando a palavra de Deus nos fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os... Abre a sua Bíblia no Salmo 4. Estaremos lendo o verso 4. Salmo 4. Irmão, não adianta. Já viu quando você está com o sapato e entra uma pedra no seu sapato? O que você tem que fazer para ficar livre da pedra? Você vai ter que parar, tirar o sapato, balançar ele e depois você vai botar o sapato de novo. Você, para conduzir o seu carro, hoje eu aprendi que o pneu tem que ser inflável. Tem que ser um pneu que não vai furar. Declama as terras manacá sarai. Qual é o pneu que te conduz? Qual é o pneu que te leva? Mas agora existe o pneu inflável. Aleluia. Nada vai furar ele. Irmãos, nós temos que ser crente da Bíblia, crente da palavra. A irmã falou comigo, graças a Deus, eu completei 60 anos de crente. Irmãos, eu tenho prazer de conversar com essa irmã. Aí eu olhei para ela e falei, quantas coisas boas essa irmã não tem para contar. Eu não era nascido e ela já era crente. Eu nem pensava em nascer, ela já servia a Jesus, ela já cantava hino da harpa, ela já lia a Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Declama as terras manabás. Salmo 4:4. Irai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração na vossa cama e calai-vos. Irmãos, pastor, eu sou ser humano. Irai-vos, mas não pequeis. Tem crente que você chega na casa dele, ele tem pouco copo. Sabe por causa de quê? Qualquer coisa o copo voa. Tem crente que está com o braço doendo, você pensa que ele dormiu de mau jeito, ele socou a parede. Para não socar alguém, ele soca a parede, bate a cabeça. Pastor, o que é isso? Demônio!
demônio! Demônio! Irai-vos, perturbeis, mas não pequeis. Tem pessoa que chuta a cadeira, faz tanta coisa. E se Jesus voltar nessa hora? Ei, irmão, se Jesus voltar, irmão, agora! Ó, sai da minha frente, que o que tiver na minha frente eu vou jogar em você. Obra do diabo, opressão, oprimido, oprimida. Crente não faz isso. Olha pro irmão do lado e fala assim: crente liberto não faz isso. Ele não escuta direito, repete: crente liberto não faz isso. Calamandarábias. Oh, Jesus. Aleluia. Quem é liberto aqui balança a mão como grande bandeira. Quem é liberto balança a mão. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Teve uma madrugada, depois de uma reunião de diretoria, pastor Luiz estava me levando embora, e de repente, 2 rapazes batendo pega de carro, bateram no carro da igreja. E agora, se bater o carro na rua e não tiver vítima, a polícia não vem. Tem que ir lá numa delegacia especializada. E nós fomos lá. E quando chegamos lá, os pais do aventureiro, ele começou a observar que o pastor Luiz não queria briga. Eu não queria briga. E os pais ficaram assim, impressionados, porque o nosso carro foi estragado pela aventurança do filho dele, e nós não estava brigando. Nós, calma, a gente só quer que vocês resolvam o problema. Irmãos, quando terminou tudo, madrugada, alta madrugada, o moço foi e falou: minha esposa falou que nós... Peraí, o senhor é pastor, né? Aí eu, pela misericórdia de Deus, nós fomos lá na igreja do senhor no casamento. Irmãos, olha como é que Jesus é glorificado. Os irmãos, imagina se nós dessemos lugar à ira e nós pecássemos, como esse homem daria testemunho da nossa vida de crente. E tem pessoas que falam assim: mas para ser crente tem que ser bobo. Irmãos, eu não quero dar nome, eu só quero dizer que pecar eu não posso. Não posso, fala pro irmão: não posso pecar. Repita: eu não posso pecar. Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmão. Ah, irmãos, aqui, ó. E o irmão caiu para trás. A irmã caiu para trás e morreu. Infartou. Mas, pastor, o irmão estava com a enxada na mão. A irmã estava com o rodo na mão, dando na outra. E morreu. Vai ver lá no Parque da Saudade, no Municipal. Aqui não. Aqui não. Aqui não, irmão, não. Aqui não. Aqui não, irmão. Não. Aqui só vai ver lá. O evangelista Garbeiro vai soltar aquele som maravilhoso. Que na hora que tiver da saída,
vai começar a cantar o 247. Uma coroa, então vamos sim formar lá no céu, na eterna mansão. Aleluia. Ireis, mas não falai com vosso coração sobre a vossa calma e calai-vos. Irmãos, isso tudo é para o bem da minha salvação. Quem quer ser salvo, bate no peito e diga eu. Repita mais alto, eu! Ezequiel 18:4. Vamos abrir a Bíblia bonitinho. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, o versículo número 4. Irmãos, é muito sério. Jesus está voltando. Nós já estamos vendo aí, irmãos. Os poderes estão brigando. Até as esferas estão brigando. E nós estamos aqui, na plataforma. Estamos aguardando. Daqui a pouco Jesus vem. E nós vamos embora. Quem está se preparando, diga amém. Diga glória a Deus. Ezequiel 18:4. Pois todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Irmãos, é Bíblia, é a palavra. Todas as almas são minha, como a alma do Pai, como também a alma do Filho é minha. Mas a alma que pecar, esta morrerá. Era congresso de mocidade e um jovem nosso telefonou para o meu gabinete, para o telefone da igreja. E eu conversando com ele, eu disse: meu filho, hoje é congresso da mocidade e vai ser 2 dias de congresso. Vem embora para você participar. Ele chorando, ele disse: não, pastor, não vai dar tempo, eu não posso ir. Eu falei: não, meu filho, vem, meu filho. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele estava sobre a sentença do tráfico. E o tráfico falou para ele: você tem direito a uma coisa que você queira fazer antes da morte. E ele falou: eu quero ligar para o meu pastor e quero tomar benção a ele. E quando foi no outro dia, eu recebi a notícia que ele tinha sido fuzilado depois daquela ligação. Irmãos, a minha alma entristeceu, mas é a Bíblia. A palavra diz assim: a minha alma está de contínuo nas minhas mãos, por isso eu amo a tua lei. É eu que vou decidir. Irmãos, quem vai decidir para onde você vai, bate no peito, fala eu. Fala alto, você sabe falar, fala eu. Eu, é nós, cada um de nós. Todas as almas são minhas. A alma do Pai, também a alma do Filho é minha. Mas a alma que pecar, essa... Tem pessoas que falam assim: mas por que uma igreja tão rígida dessa? Tem pessoas que falam: para que você quer ficar nessa igreja? Você tem tanta igreja aí que te dá uma condição mais fácil de servir a Deus. Irmão, não adianta. Eu conversei com um irmão e ele falou comigo: eu não vou me enganar a mim mesmo. Ele disse: o que adianta? Eu sei que eu vou enganar eu mesmo. Ele falou: não adianta. E é muito sério. Muito sério. A alma que pecar, essa morrerá. Tiago 5,16. Vamos lá para o Novo Testamento.
Tiago, capítulo 5, verso 16. Irmãos, qual é hoje o tema central do Espírito Santo? Confessa. O que o Espírito Santo está falando hoje? Põe em ordem a tua vida. O que o Espírito Santo está falando? Eu quero uma vida íntegra tua. Não adianta ir para outra igreja. Não adianta procurar um outro ministério. Não, lá no outro ministério eu vou começar tudo de novo. Mas eu não durmo, assim diz o Senhor. Os meus olhos procuram os fiéis da... E o que anda no caminho reto, esse me... Tiago 5,16. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha só, irmãos, os anjos queriam pregar. Dá para entender isso. Mas lá, na cidade de Sodoma e Gomorra, os anjos, quando aqueles homens falaram, põe esses moços para fora aí, os anjos estavam visitando, põe eles para fora. Os anjos simplesmente saíram e feriu os homens com cegueira. Eles ficaram cegos. Com Jacó, me solta, tocou na conjuntura da coxa. Com Zacarias, eu já sou velho, minha esposa é já avançada de idade, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e eu fui enviado para te dar essa notícia. Mas porque você não creu na minha palavra, tu vai ficar mudo até que isso se cumpra. Então, os anjos, ele não tem misericórdia. Imagina hoje na pregação do evangelho, o anjo no altar pregando, literalmente, o que não ia acontecer? Ia ter crente coxo, ia ter crente mudo, ia ter crente cego e etc. Mas agora, o Senhor constituiu do meio dos homens que Ele levanta para ser o vosso líder. Aí, confessai as vossas culpas uns aos outros. Na tradução do secretário, confessai os vossos pecados uns aos outros. Orai um pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Coisa boa. Põe para fora. Irmãos, tem pessoa que toma Laxotan, toma diazepam, toma Gardenol e não dorme. Não dorme. Porque fica um demônio do lado, você pecou. Fica o outro demônio do outro lado, você pecou. E tem uns que se joga do edifício, se joga debaixo do trem, se joga debaixo do carro, se lança no rio e etc. Mas coisa importante é quando o jornaleiro de meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Mas levantar-me-ei, irei ter com meu pai, vou dizer tudo para ele. Vou chegar lá com bastante humildade, vou dizer: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno. Aí quando chega pequenininho, quando chega humilde, recebe de Deus o perdão. Irmãos, quem tem alegria por ter sido perdoado, levanta a mão, diga graças a Deus, diga glória a Jesus. Vamos para o Salmo 130, o verso 4. Salmo 130, verso 4.
Esse negócio de falar assim, não, o meu negócio, ó, eu confesso é para Deus, ó. Ainda bate no peito igual religioso. Aqui, ó, para Deus. Mas está sem paz. Irmão, e tem um negócio que na hora que o fogo pega na igreja, quem gosta de observar, observa. Na hora que o Senhor começa a acionar os vasos, quem anda devagar corre. Tem umas pessoas que andam devagarzinho, mas na hora que o Senhor toma frente, toma ação, quase arrebenta a porta do banheiro. Quem está aí dentro? Quem está aí? Irmãos, é melhor aqui. Irmãos, é melhor aqui, irmão. É melhor aqui. Porque lá, irmãos, nações, tribos e língua. Imagina lá, irmãos. Imagina lá, perante Deus. Na minha mocidade, tinha uma moça, e essa moça desviou. E essa moça desviou, e logo ela morreu. Então, as moças da igreja, os rapazes, eles falaram assim, não, vamos aprontar bastante. Porque depois, o que aconteceu com a Jaqueline, acontece com a gente. A Jaqueline fez tudo de errado, e depois, Deus botou ela no leito, e levou ela para ele. Ah, irmãos, eu lembro como fosse hoje, quando foi um dia, Deus pegou uma mulher lá de Guadalupe. Irmão, vaso de Deus não mostra dente, não. Vaso de Deus não fica com brincadeira e risaiada, não. Vaso de Deus, aonde chega, não é que ele quer ser adorado, não, irmãos. Mas aonde ele chega, a terra treme, só dele chegar. Porque com ele, ou tem bênção, ou tem morte, ou tem vida, ou tem morte, ou tem bênção, ou tem maldição. Ele é o vaso de Deus. Ele foi escolhido para transmitir a mensagem de Deus, irmão. E aquela mulher, irmãos, de repente, ela começa a falar a língua. E ela começa a falar, ela não sabia nada da igreja. E o Senhor tomou ela e falou, quero falar sobre a Jaqueline. Eu quero dizer para essa mocidade que Jaqueline não está nos meus braços. Coisa séria, irmãos. Acabou a mensagem. Acabou Jaqueline, ninguém quer saber de Jaqueline. A mulher veio de Guadalupe, ninguém sabia. Olha para esse irmão, olha para essa irmã e fala, é muito sério. Ele não entende direito, repete, é muito sério. Fala assim, Jaqueline não foi com Jesus. Quis andar de qualquer maneira, foi embora, foi tirada da terra, mas não foi para o céu. Tem muitas pessoas que às vezes quer gratificar o que faz na igreja. Aí quando alguém da sua família morre, você fala assim, não,
Mas a palavra de Deus diz, né? Aquele que crê em Jesus será salvo, tu e a tua casa. Lê direito, você não está sabendo ler, não. Não é desse jeito a leitura, não. Crê tu e a tua casa, será salvo. Mas a tua casa tem que reconhecer Jesus. A tua casa tem que andar diante de Deus como Deus quer que ande. Salmo 130, verso 4. Mas contigo há perdão, portanto és temido. Irmãos, nós servimos o Deus de perdão. Com Ele está o perdão. Para esse perdão ser legítimo, tem pessoas que confessam pecado proporcional. Eu falei só um pedacinho. Não tem perdão. Ah não, mas o pastor já me deu a sentença, o presbítero Crivo já leu. É proporcional. Você sabe que você está devendo. Tem culpa ainda para você pagar. E é coisa séria. Coisa séria. Vamos para o Salmo 51, verso 11. Salmo 51, 11. É muito grave. Essa mensagem de hoje é Deus alertando a Santa Igreja, falando ao santo povo: eu estou voltando, ou eu vou te levar comigo, e você tem que estar bem. Salmo, eu quero Bíblia marcada de dedo aí, tá, irmãos? Vamos desfolhar a Bíblia. Salmo 51, 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, Davi, súplica dele. Ele disse: Senhor, não retire de mim, não me lance fora da tua presença, tem misericórdia de mim, e não retire de mim o teu Espírito Santo. O Senhor falou comigo: quando você for servir a ceia, diga o sangue da nova aliança. E para não invalidar a lei de Deus, eu falo: esse é o sangue do Novo Testamento. E eu falo: aqui está o cálice da nova aliança. É muito sério, irmãos, é muito sério. E o homem, ele pode ter praticado o que ele praticou, mas se ele se humilhar, se ele pedir perdão, se ele for fiel, ele vai rogar a Deus: Senhor, não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Santo Espírito. São terríveis as consequências de quem leva uma vida de pecado. Irmãos, é terrível. O nosso missionário, também a nossa irmã Lívia, eu não sei se ela ainda continua como no hospital, mas é terrível o que eles vêem lá chegando. É coisas terríveis. Pessoas que foram mutilados, pessoas que foram castigados. Tudo por culpa do terrível pecado. Mas hoje, a mensagem dessa terça-feira é para quem quer ter uma vida santa, uma vida debaixo da verdadeira presença de Deus. Irmãos, os irmãos calculam agora, né, na parte espiritual, como é que os demônios estão lá, irados. Porque ele vai perder carona. Ele vai perder carona aqui hoje.
ele vai perder carona aqui hoje. Porque o Senhor, Espírito Santo, ele fala: filho meu, dá-me o teu coração. Tem pessoas que falam assim: não, eu não quero firmar não, porque eu quero aproveitar a minha vida. Eu preciso gozar a minha vida, eu quero viver a minha vida. O que você quer? O que essa vida dá? É AIDS? É correr para não morrer? É choro? É vida debaixo de tanta desgraça? Isso que o mundo dá. E nós temos que falar isso para nossas crianças, falar isso para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. O mundo não dá nada que presta. Mundo não dá, irmãos. Hoje, a mocidade atual não chega a 20 anos. Agora, o que o diabo está fazendo? Está transmitindo moças nuas, rapazes nus. É isso que o mundo faz, irmãos. Acabou a pureza, acabou. Eles estão destruindo as famílias. As famílias estão perdendo a essência chamada família. Mas nós estamos debaixo da mão de Deus. Eu falo, crente não é copo descartável. O copo descartável, tem pessoa que acaba de beber água, fica mordendo o copo. Outros, eu nem gosto muito desse barulho. Outros vêm, espreme, joga no lixo. Mas a gente tem que ser um caneco de prata, um copo de prata, um copo de vidro. Nós temos que ser isso, irmãos. E é isso que Deus nos fez, para sermos de honra. Vamos para a palavra novamente, Gênesis, vamos lá para o Velho Testamento, Gênesis capítulo 3, estaremos lendo o verso 8 e o verso 9. Gênesis capítulo 3, o verso 8 e o verso 9. O pecado interrompe a comunhão com Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa muito séria aqui, mas eu vou falar por profecia. É quando começa a se afastar das coisas de Deus. Você não vai mais cantar no conjunto, não. Você não vai mais tocar no... Não vou mais, não. Você não. Só faz assim para Deus. Só assim, ó. Não. Gênesis 3, verso 8 e 9. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Irmãos, já era costumeiro. O Senhor chegava e dizia: Adão. E ele se apresentava ao Senhor Jeová, ao nosso Deus. Mas o Senhor agora chega e pergunta: Adão, onde tu está? E ele falou: eu ouvi a tua voz soar no jardim, mas eu me escondi. Por que você se escondeu? Porque eu estava nu. Quem foi que te falou que você estava nu? E agora começa a culpa, né? Foi a mulher que tu me deste. Aí a mulher, a serpente. É muito sério.
É muito sério. O Senhor está chamando. O Senhor quer saber aonde você está. O Senhor está querendo saber o que você anda fazendo. Com Balaão, ele disse: Balaão, quem são esses homens que estão com você? E o próprio Deus falou para o salmista: ó, eu não aceito os meus na roda dos escarnecedores, não. Porque a palavra de Deus diz que maldito aqueles que não fazem, mas estão junto com os que fazem. Abençoa os que fazem. E às vezes ainda dá sorriso ainda por dentro, porque gostou da imundícia que foi produzida pelo grupo que você está junto. Hoje pela manhã o Espírito Santo estava falando comigo sobre a responsabilidade. Quando nasci eu falo: atenção, soprando, contralto, tenor e baixo, mãos limpa. Aí a igreja levanta as mãos. Nessa hora esse telhado some e o céu fica assim, ó, muito sério. Ó, o céu olhando, ó, olhando, nos vendo, o céu, o Todo-Poderoso. Irmãos, e nessa hora, pelos olhos espirituais, os anjos, Jesus, o Senhor fica assim, pro Pai: Pai, tem aqui, Pai, aqui, ó, sinal de coroa, Pai, tem misericórdia. Aí eu creio que nessa hora o Senhor Jesus fala: Espírito Santo, vai lá, Espírito Santo, não deixa não, porque, irmão, Deus não tolera pecado não. Ele falou para Moisés: Moisés, aparta desse povo, sai desse povo, eu vou consumir esse povo. Deus é assim. Mas através de Jesus, nós somos alcançados pela misericórdia. Então a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos o quê? Consumidos. Um abismo chama outro abismo. O pecado, ele vem devagar, como um formigueiro destruidor. O pecado começa pequenininho, irmão. Pequenininho. Quando a palavra de Deus nos relata, se o seu olho faz pecar, arranca ele. Isso não é literal não. Não é você arrancar o teu olho, não é arrancar seu braço, não é isso não. É você tomar uma posição. É você se defender, você zelar. Pede auxílio do Espírito Santo. E você começa. Eu falei recentemente aqui que você pode ir no fundo, aonde é uma sala que só tem fumante. Você pode ir lá, você não vai fumar. Você vai passar por aonde for e nada vai te afetar. Sabe por causa de quê? Porque você agora é nova criatura. 1 Samuel 16:3. 1 Samuel 16:3. Nós agora vamos falar sobre um jovem pastor, um jovem que iniciou com uma carreira tão bonita diante de Deus. 1 Samuel, capítulo 16, o verso 13. Convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu mostrareis o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Olha que coisa importante. O Senhor agora envia Samuel à casa de Jessé para que ele vá lá, porque Deus havia escolhido um rei entre os filhos de Jessé. Então Samuel tomou o vaso de azeite
E no meio dos filhos de Jessé, ele escolheu Davi. Após a unção, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Vamos ler primeiro a Samuel 16. O 14, é porque aqui embaralhou. 14. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Os irmãos imaginam o valor de quando o homem de Deus, ele passa agora a ser possuidor, ele agora é o instrumento, ele é o vaso de Deus. Aonde ele chega, aonde ele está agora, ele passa a ser aquele homem a qual ele vai ser um instrumento de bênção na presença do nosso Deus. Um homem corajoso, cheio do poder do Espírito, venceu o gigante que era o que afrontava o povo de Israel. Vamos ler agora 1 Samuel 17, o verso 50. 1 Samuel 17, o verso 50. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, sem uma espada na mão, feriu e o matou. Sabemos que todos os valentes do exército de Israel, nenhum deles se colocaram apto para guerrear contra o incircunciso Golias. Mas Davi foi lá, apenas com a funda, com as 5 pedras, e ele conseguiu tirar aquele opróbrio, aquela vergonha do exército de Israel. Um homem cheio do temor de Deus. 1 Samuel 26. 1 Samuel 26, o verso 8 e 9. Irmão, Deus quer fazer você derrubar o Golias. O Senhor quer fazer você vencer esta causa, este problema que tanto te tormenta. Deus quer fazer você vencer. 1 Samuel 26, verso 8 e 9. Disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Agora deixa-me encravá-lo com a lança, de um só golpe na terra. Não o ferirei a segunda vez. Mas Davi disse a Abisai: nenhum dano lhe faças. Quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Irmãos, a gente analisa o que Saul intentou contra a vida de Davi. Porque agora ele viu que Davi sobressaía. Davi tinha algo diferente. Mas Davi, ele tinha temor, a ponto dele falar: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Então, é importante, nós precisamos a cada dia, a cada momento se policiar, para que nós não venhamos pecar. Tem pessoas que fogem de tantas classes de pecados, mas existe muitos pecados, irmãos, que às vezes parece ser tão pequeno, mas eles vão danificar para a sua salvação. Vamos voltar no livro de Salmo 89, 3. Um homem escolhido por Deus. Dissestes: fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Nós temos o nosso textual de que todos os cultos nós temos alegria em falar quando nós dissemos: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Nós hoje temos alegria de sermos escolhidos, de sermos separados por Deus, para nós podermos exercer a nossa vida na presença do Senhor. Um homem que matou Golias e foi derrotado
por um outro gigante. Ele derrota Golias, mas agora o gigante da carne. O gigante que derruba muitos que deixam de vigiar. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1 e 2. É por isso que eu sempre digo, tira a carne do controle do seu carro espiritual e deixa o Espírito te guiar. 2 Samuel, capítulo 11, o verso 1 e o verso 2. Na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel. Destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Do terraço, viu uma mulher que se estava lavando. Era esta mulher muito formosa. Irmãos, o Espírito Santo falava comigo agora à tarde. O perigo de parar, muito perigo. Tem pessoas que acham que pode parar. Não, eu vou dar um tempo. Cuidado com esse tempo. O perigo de passear. Eu sempre falo aqui em várias outras mensagens de uma irmã que uma vez ela disse assim, que ela falou, irmãos, nós não podemos ficar bitolado em igreja. Me fez mal a pronúncia da irmã. Ela disse, nós não podemos ficar bitolado igreja. E tem perigo. Aonde está a nossa irmã hoje? Verdadeiramente, ela não ficou bitolada em igreja, mas aonde está a nossa irmã hoje? E Davi, ele se levanta, descansou, se levanta, e agora ele começa a passear no terraço. O perigo do terraço, o perigo da altura. E agora ele vê uma mulher se banhando. E a Bíblia nos diz que ela era formosa à vista. Estava tudo pronto para a destruição do homem segundo o coração de Deus. A cobiça. De repente o rei teve a sua atenção atraída para a mulher do seu servo. Vamos ver o que o apóstolo Tiago fala. Tiago 1,14. Tiago 1,14. Irmãos, nós crentes, é por isso que o apóstolo Pedro diz para nós termos cuidado, vigiarmos, porque Satanás, ele está bramindo como leão, procurando quem ele possa tragar. Muito cuidado, muito cuidado. Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Olha só, irmãos, a concupiscência é muito sério. Vamos ler o 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Irmãos, tira da tua frente, apaga da tua vida o que abre brecha para pecado. É muito sério. É muito sério. Temos que estar atento. Temos que ter visão de Deus, visão de águia. Não é visão de galinha, não. Galinha olha para baixo. Vamos ter visão de águia. Pedir a Deus visão de águia. Após o pecado de Davi, houve tragédia na vida de Davi. O filho que nascera do pecado morreu.
Amon foi assassinado por Absalão. Absalão foi morto por ter rebelado contra o pai já no final do reinado. E Adonias também foi morto, já aonde ele pensou que ele tomaria o reino do seu irmão. 1 Reis, capítulo 2, o verso 24 e o verso 25. 1 Reis, capítulo 2, o verso 24 e o verso 25. Irmãos, tudo que você fizer, Jesus falou assim: aquele que perder a sua vida aqui, por amor de mim, ganhá-la lá. E aquele que ganhar a sua vida aqui, vai perder ela lá. Agora fica uma escolha para cada um de nós. Você quer ganhar aqui e perder lá? É como eu sempre repito aqui, o senador pelo estado do Rio de Janeiro, senador do meu estado, um homem que foi vice-presidente, foi ministro da educação, foi governador do Rio de Janeiro, foi tantas coisas, um homem que tinha título nacional, internacional, veio o câncer, veio a fase final do câncer, e os seus assessores em volta, e um dos mais próximos perguntou para ele: doutor, ex-governador, deu todas as honras a ele, falou: o que o senhor me fala agora? Ele disse: eu vejo uma escuridão terrível e não tem ninguém para me ajudar. Ele disse: eu vejo uma escuridão terrível sem fim e ninguém para me ajudar. É muito sério, é muito sério. 1 Reis. E agora, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me edificou casa, como tinha dito, Adonias morrerá hoje. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual feriu Adonias, de modo que morreu. Irmãos, é importante essa passagem. Geralmente existe um grupo de pessoas que eles põem uma letra, uma escrita, né? Um adesivo no carro, e eles dizem assim: pede à mãe que o filho dá. Não sei se algum de vocês já viram. Está lá no carro: pede à mãe que o filho dá. Aí quando eu leio isso, eu lembro de pedir à mãe. Adonias deu festa antes da hora. Adonias, ele fez um banquete, chamou seus amigos, convidados, e ele falou: eu já estou reinando. Mas o profeta Natan chamou a mãe de Salomão e falou: ó, eu tenho observado que Adonias quer reinar. É importante você ir ao rei e você fala para o rei aonde está a promessa que ele te fez, que o teu filho Salomão seria rei depois dele. E quando você estiver conversando com ele, eu vou entrar e vou te ajudar a falar. E quando ela entrou e ela falou ao rei, e o rei tomou ciência, o rei falou: não, pega o meu filho e unge ele rei em meu lugar. E agora, Adonias, o rei, sem ser indicado. E agora Salomão, o rei indicado. E agora Adonias procura a mãe de Salomão e falou: ó, você sabe que o reino era meu, mas o meu pai passou para Salomão. Agora, faz um pedido ao rei para mim. Ele já ficou com o reino? Ele já está com o trono? Peça a ele, para ele me dar a donzela que o meu pai não conheceu. E a mãe de Salomão, mãe sempre quer ser pacífica, mãe quer sempre resolver os dois lados.
E ela foi à presença do rei Salomão, e ele muito alegre. A minha mãe chegou e ela disse: meu filho, eu vim para te fazer um pedido. Eu queria te pedir que você pudesse dar Abisaque por mulher do teu irmão Adonias. Hoje mesmo Adonias morrerá. Hoje mesmo. Olha o perigo. Pedir à mãe que o filho dá, morreu. Não deu não, morreu. E Salomão falou: o pedido dele hoje mesmo ele vai morrer. E é muito sério, muito sério. Tudo isso, irmãos, se chama pecado. Pecado, o sujeito terrível se chama pecado. Bota a mão na cabeça e fala: Deus me guarde. Fala: Senhor Jesus, me guarda. Aleluia. 2 Samuel 12:13. 2 Samuel 12:13. Então, só um minutinho. Irmãos, olha só que a leitura da agora. Davi, o rei. Irmão, tem muitas pessoas que acham que está por cima de tudo. Eu tenho muito medo de subordinado meu que soca a mesa e fala: quem manda aqui sou eu. Irmãos, eu preocupo com isso. Sabe por causa de quê, irmãos? Pela misericórdia de Deus, eu tenho 27 anos e 10 meses. Eu nunca fiz isso. Sabe por causa de quê, irmão? Eu não mando aqui. Aqui na minha, nem na minha casa eu mando. Quem vai falar que manda na sua casa? Manda, você morre. Nem lá você é velado. Nem lá você é velado. A sua roupa, vai ter roupa sua que vai pro saco e pro fogo. Cadeira é minha. Essa cadeira aqui é minha, missionária Vandeli. É minha. Irmão, e para contar, para falar a verdade, pastor Mário, nem o caixão é nosso. Foram tirar meu tio, 17 anos morto, na gaveta. Morreu o irmão dele, meu tio também. Aí foram tirar o meu tio. E eu, assim, querendo saber como é que era, que eu nunca vi tirar, né? Aí eu fiquei lá perto para ver abrir a gaveta, que é até bonito para ver. Fui lá, aí começa a quebrar, aí daqui a pouco puxa aquela placa. Aí quando você olha lá dentro, diaconisa Alba, o caixão tá bonitinho lá, ele fica meio russo. Mas que coisa estranha, diaconisa. Quando puxa o caixão, ele ainda sai inteiro. Mas na hora que ele chega no chão, ele desmonta. Sozinho. Vai um dia lá no municipal e pergunta: que dia que vocês vão abrir gaveta aqui, que eu queria ver. Os coveiros falam. Tem nada aqui não? Tem nada aqui não, irmão. Tem nada aqui não. Tem nada aqui. Tem nada. Tem nada aqui. Canta baixa andar a chubicovas na. E Davi, irmão, Davi, ele pecou. A mulher ficou grávida. Ele mandou trazer o marido dela depressa e botou ele em casa para ver se escondia o pecado dele. E depois, o homem era fiel a ele. O homem era fiel a ele. E depois ele escreveu uma carta e mandou ele entregar para o chefe, para o comandante. Entrega o comandante. Porque quando a barriga começa a crescer, não tem como esconder não. Pode botar cinta, pode, porque vai aparecer. Vai aparecer o teu pecado.
o pecado vai aparecer. E ele disse: põe ele na frente da batalha para que ele morra. Chegou a notícia, morreu. Ai, estou livre. Meu Deus. Fala assim, fala para esse irmão, para essa irmã: o meu Deus não dorme. Ah, ele não entendeu. O meu Deus não dorme. Não. Oh, glorifica lá vai. Pastor Mário, o meu Deus não dorme. Os irmãos imaginam agora o rei no trono, a sua majestade no trono, o pecado abafado, o homem morreu, o pecado agora era entre ele e a mulher só. Aí chega o profeta Natan. É muito sério! É muito sério! E Natan tinha história. Natan não era qualquer um. E põe banquete para o profeta. E agora vamos sentar para conversar. E agora o profeta Natan: glorifica Labás, glorifica Labás, glorifica Labás. É essa a igreja, irmão. É essa a igreja. Não abandona a tua igreja, não. É essa a igreja. E o profeta propôs uma parábola. Ó rei, um homem possuidor de várias ovelhas, e só tinha uma ovelha, e esse homem possuidor de várias vai lá e toma a única ovelha que aquele homem tem. Aí o rei, profeta Natan: esse homem é digno de morte. Esse homem é você, Davi. Irmãos, há muitos historiadores que eles perguntam assim: por que Davi não mandou matar o profeta? Aí vem a palavra: operando Deus, quem impedirá? Se Deus mandou falar, está falando. Esse homem é tu, Davi. Se tu fizer a tua cama lá na profundeza do abismo, eu estou te vendo. O profeta Jonas lá no ventre do peixe, e ele gritou: do fundo do inferno eu gritei, e Deus ouviu. Tema candarabia subinai. Meu Deus. Quem pode adorar? 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 Manarava chubiqueia. Meu Deus. Oh, glorifica labaceia. Oh, glorifica labaceia. Oh, irmão. É, Jesus. Veste branca. Veste branca, mãos limpas, olho que vê, o Senhor mostra. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Respondeu Natã: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Irmãos, quando a mulher, o homem faz isso para Deus,
se cumpre Tiago 4:10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Deus recebe a súplica do pecador verdadeiramente arrependido. Ao rogar ao Senhor que lhe apague as suas transgressões, segundo a sua benignidade e misericórdia divina, ele implora a Deus, ele pede a Deus para que arranque essa terrível iniquidade e purifica do pecado. É andar livre, é andar sem acusação, é andar bem com Deus. Aleluia. Hebreus 12:24. Hebreus, vamos para o Novo Testamento. Hebreus 12:24. O valor da confissão: o homem se sente leve, tranquilo, sem acusação, não precisa de Laxotan, não precisa de diazepam, porque agora em paz me deitarei e me levantarei, porque o Senhor me dá um tranquilo sono. Cremastai bogasnai. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. A nova aliança, o sangue purificador. 9:14, Hebreus 9:14. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Olha só, irmãos, agora nós temos a liberdade de cantarmos, agora nós temos a liberdade de orarmos, agora podemos pregar que verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor. 1 João capítulo 1, estaremos lendo 3 versículos, 7, 8 e 9. 1 João capítulo 1, versos 7, 8 e 9. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, que coisa maravilhosa! Quem pode nos acusar agora? Paulo escreve aos romanos e ele diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é o próprio Deus que os justifica? Cria, o salmista, o Espírito Santo falando hoje: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Nós estamos pedindo a Deus um renovo. Senhor, que tudo agora seja diferente, seja algo sobrenatural na minha e na nossa vida. Tentado, de maneira nenhuma, dá lugar à tentação. Quando o homem, a mulher, eu ainda faço essa observação, se você olhou e você viu que é demônio, por que você quer saber o nome? Por que você está querendo detalhe? O meu genro, ele conversou com um homem que cria abelha, eu acho que é apicultor, uma coisa mais ou menos assim, e o homem falou para ele que de vez em quando gosta de receber picada de abelha.
Então ele tem uma roupa própria para se as abelhas, que o enxame já quase matou ele. Então agora ele tem uma roupa própria. Mas de vez em quando ele gosta de enfiar a mão lá para poder levar umas picadas de abelha. E alguém falou que é bom a picada de abelha. Para mim não serve. Eu prefiro sentir dor, mas que a abelha venha me picar de maneira nenhuma. Não aprovo esse negócio não. E a coisa séria, hein, evangelista Paulo? Tá com a roupa de proteção e botar a mão lá para receber picada de abelha? Você está entendendo, né? Você ouviu bem, né? Não, eu, em vez de quando, ele falou pro meu genro, ainda mostrou o meu genro, falou, não, eu até levei umas gurinhas mesmo aqui, ó. Fala assim, eu não quero receber picada de abelha. E você sabe qual abelha eu estou falando? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Vamos lá para o livro de 1 Samuel, capítulo 13, verso 14. Não vai dar para o pastor falar tudo, não. Já estou encerrando. 1 Samuel 13, 14. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Irmãos, cuidado, para que você não venha a se desviar do que o Senhor tem para você. Cuidado, muito cuidado. Olha a história tão linda da vida de Davi e teve esse momento tão trágico da sua vida. Morreu espiritualmente após o pecado. Mas a coisa mais grave, contudo, vamos ler 1 Timóteo 4, o verso 1 e o 2. Primeira Timóteo 4, o verso 1 e o 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Mateus 18, 7. Irmãos, olha o perigo. Perda da comunhão após ouvir esses mentirosos, esses mercenários, esses mercadores da fé que andam se proliferando por aí. Espíritos de fantasia, brincadeira com as coisas que, entre aspas, dizem que são de Deus. Cuidado. Mateus 18, 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vier. Olha só, irmãos. Ai do mundo por causa do escândalo. Porque é mister que venha o escândalo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vier. Põe a mão na cabeça e fala: Jesus me guarda. Aleluia. Irmãos, hoje eu daria sequência à apostila, mas na permissão de Deus, na próxima nós estaremos retornando com a mensagem segundo o coração de Deus. Vamos ficar de pé. Quem está feliz, livre do pecado, diga graças a Deus. Eu quero nesse momento chamar à frente você que precisa do escape. Você não quer viver uma vida de pecado. Aonde está você? Levanta a sua mão como sinal. Está aqui o nosso valente,
o outro valente ali. Comprei a passagem, estou de viagem para uma cidade, lugar de descanso, de muita alegria e felicidade. Estarei com os anjos, Miguel e Arcanjo, e os serafins. Irei entoar um cântico assim: Santo, 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 Santo. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Irmãos amados, a Kathleen, ela traz o violão para ser consagrado. Cadê o violão? Quero convidar a nossa coordenadora para estar aqui no altar. Aleluia. Quem é a napoliana que pede oração pelo início do trabalho? Quem é? Vem cá, filha, na frente. Quem é o Marcelo visitante que pede oração? Quem é o Marcelo? Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, nessa oração nós vamos orar por essas vidas que vieram à frente. E a igreja vai estender as mãos para cá. Filha, me dá o seu. Pastor Mário, leva a Deus em oração. Dobra o joelho, meus filhos. Dobra o joelho. O homem de Deus, Pastor Mário, ele vai levar a Deus em oração enquanto eu consagro o violão de nossa jovem. Cumprimenta a igreja com a paz de Jesus, amém? Igreja, estende a mão, ministério, estende a mão, vamos clamar o Todo-Poderoso. Bendito eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, Senhor, está o poder da tua palavra, onde o Senhor diz que, aleluia, vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Ó Deus, e nesta hora, Pai amado, aqui diante do altar do Senhor, está homens e mulheres, ó Pai, que não quer mais, ó Deus, estar debaixo do jugo de Satanás, mas quer, ó Deus, ter a liberdade, ó Deus, de servir o Senhor em novidade de vida. Ó Deus, aquilo que o inimigo, ó Deus, tem guerreado, ó Deus, que ele tem medido força, ó Deus, contra este homem, contra esta mulher, vai jogando por terra agora todo mal, é do alto da cabeça, pranto dos pés. Ó Deus, aquilo que tem enchido o espinho, ó Deus, vai queimando agora, liberta agora este homem, liberta agora esta mulher, ó Deus, pois o Senhor, ó Pai, é misericordioso, como já foi dito, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Por isso eu declaro a bênção, eu declaro a vitória, eu declaro a liberdade sobre essas vidas que aqui estão, ó Deus, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço, amém, e graças a Deus. Sim, eu porfiarei por esta terra de além e lá terminarei. Há muitas lutas de aquém, lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver.